Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal desse estilo de vídeos que eu vi, já que vocês gostaram muito, né? Que é batendo papo, conversando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já acompanha, já deixa aqui embaixo o teu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E hoje o tema é um que particularmente eu gosto muito. Vira e mexe, eu tô falando aqui nos vlogs, vocês me fazem muitas perguntas, tanto aqui como no meu Instagram. E eu decidi vir aqui falar com vocês especificamente em um único vídeo, para que não ficasse algo tão solto como às vezes pode parecer nos vlogs, as dicas, né? Então, quis trazer tudo reunido para cá para que vocês pudessem recorrer quando necessário. Então, vocês viram no título, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rotina. Então, eu já sentei aqui no chão da minha sala, para a gente ficar bem mais próximo, bem mais íntimo, para conversar sobre esse assunto, né? Eu gosto muito de falar com vocês, né, nos vlogs, de mostrar um pouquinho das nossas adaptações, de como que ao longo dos anos, né, depois do primeiro filho, depois do segundo filho, de sair do emprego, de estar no emprego, quanto que a gente foi precisando fazer uma série de adaptações na rotina. E vocês me perguntam muito, né, como é que eu faço para conseguir fazer essa rotina que dê certo? Como é que eu consigo montar a rotina? O que é que eu penso primeiro? E aí eu queria realmente trazer esse vídeo para dar essas dicas para vocês. Se você é minha aluna da aula do Caos à Ordem, lá nós já temos tanto a própria aula em si, eu dou sugestões de rotinas, eu também explico um pouquinho mais o papel da rotina na nossa vida, na busca da virtude da ordem. Não só isso, eu também tenho lá no nosso caderno de atividades, né? Atividades práticas para você montar a sua própria rotina. E também temos a nossa aula bônus, que é uma rotina do zero. Então eu ensino vocês do zero, através da minha experiência, né, daquilo que é a minha própria rotina, mas também dando dicas de passo a passo como vocês podem montar essa rotina, né? Então se você quer se aprofundar mais, quer saber mais sobre isso, temos também mais outras duas aulas bônus, né, além dessa. É bem completo mesmo o conteúdo e eu quis trazer com um preço super em conta para que todos vocês pudessem, né, adquirir. A aula custa apenas R$ 39,90, então tá aqui embaixo para quem quiser adquirir, tá bom? Lá eu falo bem detalhadamente. Aqui eu quero dar algumas dicas básicas que possam abranger, né, a maior quantidade de pessoas possíveis. A rotina, ela nada mais é do que uma série de atos repetidos que nós fazemos diariamente. Ou seja, elas são hábitos que nós vamos adquirindo e que facilitam a nossa vida. Muitas pessoas veem a rotina como algo monótono, sem graça e sem valor. Mas nós, depois que nos tornamos mães, né, que vemos isso na prática, a gente vai entendendo o quanto que ter uma rotina não só é fundamental para que as crianças funcionem bem, elas precisam desses limites, elas precisam entender, né? Elas não têm muita noção de espaço, de tempo, é a gente que precisa ir ensinando a elas, e a rotina é muito bom para isso, né? Porque ajuda as crianças a se situarem nesse mundo que é tão gigante, principalmente para eles que são tão pequeninos, mas também ela é muito importante para que a gente, como mãe, possa ir aprendendo a vivenciar bem, né, essa realidade da maternidade, aí equilibrando os pratos, até mesmo se você trabalha, né, como eu fazia, a encaixar ali os tempos que você vai precisar estar trabalhando com o tempo que você precisa cuidar dos seus filhos, né, e administrando bem isso, né. E aí muitas pessoas se veem perdidas em meio a isso, não sabem como criar uma rotina, ou então criam uma rotina, mas não conseguem seguir, ficam perdidos mesmo, né, em meio a tudo isso. E o que eu gosto sempre de pensar é que a rotina, ela não pode ser uma forma engessada, que eu pego ali, que alguém me dá, pronta, eu pego e trago para minha vida. E muito disso se dá desse desespero, dessas inconstâncias, dessa falta de funcionalidade diante das tarefas, porque a gente vê, né, aquilo que é bom na vida do outro, ou aquilo que muitas vezes os influencers, né, esse pessoal mesmo compartilha por aí de dicas, e a gente acha que vai precisar pegar do jeito que eles mostram e trazer para nossa realidade. E não é bem assim, eu não posso olhar a vida do outro que tem suas particularidades, suas comodidades, que tem ali as suas facilidades e querer trazer para minha rotina, né, do mesmo jeitinho que ele vive e fazer igual. Por que não? Mesmo que eu tivesse a mesma vida da outra pessoa, tivesse a mesma idade, a mesma quantidade de filho, morasse no mesmo estado, tivesse as mesmas circunstâncias financeiras e o mesmo tipo de vida, né, o estilo de vida, mesmo que fosse tudo igual, ainda assim a vida dele eu não posso trazer para minha, porque nós não somos pessoas iguais. Por mais que todas as circunstâncias à nossa volta sejam parecidas, a minha vida nunca será igual à do outro, até mesmo daqueles que convivem conosco dentro de casa. Então o que é que a gente precisa pensar antes mesmo de criar uma rotina ou de pegar pontos bons que funcionou na vida de alguém e trazer para nossa, é sentar, parar e pensar, né?
poxa, qual é a minha realidade de vida? Então você precisa, antes de criar sua rotina, né, a primeira dica seria essa. Pensar quais são as realidades que circundam a sua vida. Então é sentar, pegar um papel, uma caneta e dizer, vamos lá. A Larissa, como é a vida da Larissa? A realidade na qual ela está inserida. Então, vamos lá, eu sou uma mulher de 26 anos, né? Então, vou lá, vou anotar, 26 anos. Não tenho 26 ainda, tenho 25, né? Vou fazer mês que vem, 26 anos. E aí, vamos lá, tenho 26 anos, sou casada, tenho 2 filhos de idade tal, não trabalho fora, cuido do meu lar e trabalho com a internet, então eu tenho mais flexibilidade de tempo. Meu esposo trabalha fora, eu tenho auxílio de outras pessoas, não tenho. Eu moro perto de familiares que podem me auxiliar se for necessário, não moro. Então você vai anotar tudo aquilo que fazem parte da tua realidade de vida. E aí sim, a partir disso é que você vai começar a esquematizar uma rotina que verdadeiramente funcione para você. Então tem coisas que muitas vezes para alguém vai ser muito mais prático, vai ser muito mais funcional do que para você. Exemplo, eu, Larissa, desde muito novinha acordo cedo. Então acordar 5, acordar 5h30, 6 horas para mim é algo que eu aprendi desde criança, pela realidade da minha família, pelas circunstâncias, é algo que eu não é porque eu fazia, porque meu pai e minha mãe me impôs isso, mas eu sempre gostei dessa vida diurna, dessa vida matutina. Ou seja, né, eu sempre estudei pela manhã porque era o que eu mais gostava, era o que eu me sentia melhor, era onde eu me sentia mais produtiva. Então faz muito mais sentido pra mim acordar todos os dias super cedo, porque isso me ajuda a ter mais produtividade, isso me ajuda a viver melhor, a estar mais bem, a ter tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas existem outras pessoas que, por exemplo, não são matutinas. Meu esposo ele não é. Ele não é uma pessoa da manhã. Então ele não gosta de acordar cedo. Ele acorda porque ele é adulto, né? E adulto faz o que precisa, não o que quer. Mas ele não é uma pessoa que, ele é super da manhã, que faz muitas coisas pela manhã, que é super produtivo. Não. Ele é mais produtivo do finalzinho do dia pra noite. Ou seja, nesse período ele é muito mais ativo, ele consegue fazer mais coisas, ele é muito mais dinâmico do que eu, por exemplo. Então a gente precisa entender quais são as nossas particularidades. Aquelas coisas que realmente funcionam e tem a ver com a pessoa que nós somos. E aí, pensando nisso, é que nós vamos pensar em montar uma rotina, né? Se você é uma pessoa que tem ajuda em casa, talvez a sua rotina ela pode ser menos puxada do que alguém que não tem ajuda, que cuida somente dos filhos, que cuida somente, entre aspas, né? Que cuida dos filhos, da casa e tudo sozinho, como eu. Eu não tenho ajuda. Meu marido sai de casa às 6h30 da manhã e só volta pra casa às vezes 6, 7 horas da noite. Isso quando ele não tem curso, porque quando ele tem curso ele só volta às 10. Então, das 6h30 até às 10 horas da noite, sou eu que fico sozinho com os meus filhos. Então eu preciso de uma rotina que eu consiga trabalhar, cuidar das crianças, mas não enlouquecer. Então eu vou criando uma série de mecanismos ao longo do dia que me facilitem, né, para que não fique aquela coisa neurótica que eu queira dar de conta de tudo, que eu queira fazer todas as coisas, ou então que eu queira ficar ali largado o tempo todo porque eu tô sozinho com as crianças. Não. Esse é o primeiro ponto, né? Você pensar as circunstâncias da sua vida. O segundo ponto é você analisar o que você consegue trazer para praticidade, para deixar a tua rotina mais prática. Exemplo meu mais uma vez. Hoje em dia eu entendo que eu não tenho condições, por exemplo, de ter um baita super robô aspirador que ele vai estar aqui aspirando a minha casa inteira sozinho. Eu não consigo ter uma diarista, não consigo ter alguém para vir limpar a minha casa de 15 em 15 dias ou toda semana. Sou eu mesma que preciso fazer essas coisas. Não tenho condições, por exemplo, de ter uma máquina de lavar louça, né? Não é um orçamento cabível para a nossa realidade no momento. Então eu sei que eu não posso ter essas coisas, que é uma facilidade para a vida de muitos. Mas eu posso ter outras que podem otimizar minha rotina. Um grande exemplo disso é os mops, que eu já mostrei pra vocês, já dei de exemplo algumas vezes, né? Eu uso os mops, que são os primos baratinhos dos robôs e que podem facilitar demais o nosso dia. O mop spray para fazer a limpeza básica ali do dia a dia, para ir mantendo essa manutenção. O mop lava e seca, que eu substituí o pano e o rodo, né? Ali o pano de chão e o rodo, que aí já me faz otimizar mais o tempo de limpar a minha casa, de fazer a minha faxina. Então, outra coisa que eu tenho também é a própria máquina de lavar, que aí sim já para muitas pessoas é um luxo que eu tenho, que facilita demais, que se eu tivesse que lavar roupas de 4 pessoas na mão, gente, eu não fazia mais nada. Não fazia mais nada na minha vida. Então, eu tenho uma máquina de lavar que me permite fazer isso, né? Então, eu quero que você pense nisso. Quais são as coisas que eu posso ter para otimizar, né? Os utensílios que eu posso ter para otimizar o meu dia, para otimizar a minha rotina, né?
Tem também aí as airfryers da vida, o micro-ondas, nós temos também aí panela de pressão elétrica, tudo isso ajuda sim a facilitar, de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando um bom tempo do nosso dia, né? Depois da gente pensar o que pode facilitar a nossa vida desse quesito de coisas que a gente pode adquirir, né? De utensílios, de eletroportáteis, eletrodomésticos, eu queria que você pensasse quais são as coisas que eu posso fazer que vão deixar a minha rotina mais prática. Então, Larissa, vocês já devem ter visto em alguns vídeos, o que é que eu pensei? Antes eu fazia a lavagem de roupa tudo em um dia só. Só que depois que a Ana nasceu, ficou extremamente impossível disso acontecer. Porque era desgastante, era muito puxado, eu tinha que estar ali direto, pondo roupa na máquina, tirando, estendendo, e criança chora e dobra e toda aquela loucura. Então o que foi que eu fiz para deixar isso mais prático? Ao invés de lavar tudo em um único dia, começa às 6 da manhã e só termina às 10 da noite, eu fracionei. Eu faço isso em 3 dias separados, né? Antes era segunda, terça e quarta. Agora é domingo, segunda e terça. Eu peguei o domingo para lavar também. Então eu faço o seguinte, no domingo eu ponho para lavar as roupas das crianças, né? Eu sempre começo pela roupa das crianças. No domingo, roupa das crianças. Na segunda-feira, eu lavo as nossas. Se não tiver muita roupa nossa, eu lavo as roupas de cama também no mesmo dia. E aí, na terça-feira, né, quando tem muita demanda, assim, das nossas roupas, é dia de lavar roupa de cama. E roupa de cama, mesa e banho, né? Eu lavo tudo na terça-feira. E aí, na quarta-feira, se tá muito louca essa rotina, aí na quarta eu lavo o pano de chão, tapete, essas coisas. Quando não, eu faço isso na terça-feira mesmo, né? Porque aí eu passo a roupa de cama pra segunda e deixo pra lavar na terça-feira os panos de chão, tapetes e coisas desse tipo. Então eu fracionei a minha lavagem de roupa, porque faz com que eu consiga equilibrar melhor esse tempo, fazer essas tarefas que eu preciso e não enlouquecer e mesmo assim conseguir ter tempo para os meus filhos e para uma rotina mais flexível. Uma outra coisa que eu faço também é a limpeza da casa. Então eu não limpo, já que eu limpo a casa sozinha, eu não limpo a casa em um único dia. Eu não pego o dia inteiro para lavar, passar pano, para tirar poeira, tudo no dia só, porque era impossível. As crianças passavam o dia todo chorando, porque elas queriam brincar, queria se divertir, queria a atenção da mãe e tinham que ficar presas ali no incômodo enquanto eu estava fazendo as outras coisas. Então eu decidi também mudar isso. E aí a minha limpeza da casa funciona quinta, sexta e sábado. Na quinta, eu tiro o pó de todos os móveis. Se tiver que espanar, eu espano a casa. Na sexta-feira, eu lavo o chão, né? Lavo aqui o chão da casa. Agora que eu tenho mop, eu consigo lavar os banheiros também na sexta, né? Antes eu deixava os banheiros para lavar no sábado. Mas aí eu limpo todo o chão da casa na sexta e limpo os banheiros. No sábado, eu lavo as áreas externas, que é o quintal, e também lavo a minha garagem. Ou seja, fracionei, consigo equilibrar o tempo, cuidar dos meus filhos, porque eu faço o quê? Eu faço ali no finalzinho da tarde da quinta, eu limpo, tiro o pó de tudo. Na sexta-feira, pela manhã, no máximo até meu dia, eu tenho lavado tudo. E aí no sábado, que quando o marido tá em casa, ele consegue me ajudar mais, ele fica com as crianças, e eu limpo só essas áreas externas, né? Então são coisas que vão me ajudando a fracionar o meu tempo e a dividir mais e a equilibrar. Uma outra coisa que eu encaixei também na minha rotina é a questão da alimentação. Hoje eu não tenho tempo cabível, na verdade, eu não tinha mais ainda antes, né? Quando eu trabalhava, era impossível eu fazer comida todos os dias, porque eu não dava de conta, porque eu tinha que trabalhar ali, CLT, 8 horas por dia, mesmo em regime home office, eu trabalhava o dia inteiro. Então eu entrava às 8, saía às 12, entrava às 14 e saía às 18. E era muito puxado e corrido pra mim, né? Não dava pra cozinhar todos os dias. E aí, depois que o José nasceu, foi que ficou mais impossível ainda. Aí veio a Ana e incabível. Então, o que é que eu fazia? Fazia comida pra congelar. Cozinhava pra 15 dias, ali fracionava principalmente as proteínas, que é o que leva mais tempo pra se fazer, proteínas e feijão. Congelava essas comidas e ia comendo ao longo de 15 dias, né? O que era que eu cozinhava só pra semana? O arroz eu fazia pra semana e os nossos legumes. E saladas eu picava e deixava ali pra semana. E era basicamente assim. Então, todos os dias eu tinha comida fresquinha, com gosto de feita no dia, só que feita em um único dia, né? Tirava essas comidas pré-prontas, só botava no forno, né, ali pra assar. E era basicamente assim, né? Eu até ensino na aula do Caos à Ordem um pouquinho sobre congelamento. Lá eu dou dicas e mostro e falo bem mais aprofundado sobre isso. Gente, essa aula é muito boa. Se você tem a oportunidade de adquirir, vai estar aqui embaixo.
E aí, é uma coisa que facilita a minha rotina. Hoje eu não cozinho mais para 15 dias ou para um mês, porque o meu marido, ele trabalha fora e ele precisa levar comida todos os dias. Então, a marmita que ele leva não é uma marmita que fica ali na geladeira, porque lá no trabalho dele não tem micro-ondas, então ele leva a comida para esquentar numa marmita que é auto-esquentável na tomada. E aí eu preciso que essa comida não seja congelada para que ele consiga levar todos os dias. Então não tem lógica eu fazer a comida para 15 dias, sendo que só eu e o José iria comer, né? E aí eu faço comida pra semana hoje em dia, cozinho pra semana. Faço ali meu arroz, 2 proteínas pra semana, os meus legumes deixo na geladeira mesmo, não congelo. E aí a gente come até a sexta-feira. Faço na segunda, dura até a sexta-feira e fica tranquilo. Então, é uma coisa que me faz render muito mais tempo. Pensa aí, se todos os dias eu gastasse 2, 3 horas na cozinha cozinhando, era muito tempo perdido. Então, hoje eu tenho esse tempo para usar com outra coisa, né? E aí, é mais uma coisa que eu vi que eu poderia usar para facilitar a minha rotina. Então, você também pode botar no papel. Quais são as coisas que vão me ajudar a otimizar o meu tempo, né? Coisas que eu posso fazer que pode facilitar. Isso são coisas maiores. Outras coisas menores que eu faço que facilitam o meu tempo. Todos os dias antes de dormir eu já dou uma geral na minha casa. Então eu limpo, varro o chão, deixo tudo organizado, né? Se tem brinquedos que estavam ali, os brinquedos das crianças, a gente já guarda antes de começar a rotina noturna. A gente já deixa tudo bem ali agilizado, deixa a casa ok. E além disso, o que é que eu sempre faço antes de dormir? Sempre durmo com a minha pia limpa, sem louça. Não quer dizer que eu durmo com elas guardadas. Deixo ali no escorredor, porque é o que dá pra mim, é o que cabe na minha rotina. Então eu lavo sempre toda a louça do jantar, tudo que tiver ali sujo, deixo limpo lá, secando, e no outro dia de manhã eu só guardo. Outra coisa que eu também faço, que já me faz ganhar um tempinho a mais nessa rotina, é a gente já dorme com a mesa do café posta. Então eu já ponho ali a mesa do café do dia seguinte, e as coisas que eu vou usar para preparar esse café, o que só dá para ser feito no dia, eu também já deixo ali esquematizado. Então a panela que eu faço o café já fica no fogão, a panela que eu vou fritar o ovo já fica em cima ali no fogão. Os ovos eu já deixo ali próximo, na pia, próximo do fogão, para que eu possa só quebrar. Eu já vou otimizando, sabe? Para que isso já vá me fazendo ganhar pequenos minutos ao longo do meu dia. Então são pequenos hábitos que a gente pode ir implementando nessa nossa rotina, que vão fazer com que ela realmente funcione. Então outra coisa que eu faço é programar o meu dia seguinte já no dia anterior. Então eu pego um bloquinho que eu tenho, né, de colar na geladeira de imã, que eu já mostrei para vocês várias vezes, que ele é um bloco de tarefas. Então eu já separo o meu dia em 3 grandes blocos: manhã, tarde e noite. Então, pela manhã, eu já anoto ali todas as minhas demandas que eu tenho que fazer naquele dia. E quando eu vou anotar, eu não anoto tipo assim, 10 horas eu tenho que fazer isso. Não. Eu pego as demandas principais que eu não posso esquecer naquele dia de jeito nenhum. Então, todas as demandas que eu não posso esquecer, da manhã ficam anotadas ali. As principais, né? Algumas eu já coloco com horários, outras não. Exemplo, oração com as crianças. Então, a minha oração com as crianças é 7h30 da manhã no máximo. Então, até as 7h30 da manhã no máximo, eu tenho que ter feito a minha oração com eles de agradecimento e oferecimento do dia. Então, eu sei que aquela oração precisa ser feita até aquele horário. O almoço é até no máximo 11 horas, eles têm que estar sentados ali almoçando, para que tudo corra bem dentro da nossa rotina. Então eu vou fazendo esses blocos de anotações. No período da tarde, né? Eu começo o período da tarde depois que eles vão para a soneca. Então aí eu tenho o meu minuto de rezar, o meu minuto de ler. Eu tenho ali, se eu preciso gravar naquele dia, é o dia de gravação, então já está encaixado ali naquele dia que eu programei no dia anterior, o horário que eu vou fazer a minha gravação. Se eu tenho que fazer alguma outra coisa, né? Se eu tenho alguma demanda de trabalho, alguma edição de alguém para fazer, então eu já coloco ali para tentar fazer enquanto eles ainda estão dormindo. Eu vou tentando encaixar dessa maneira, sabe? E aí, no final do dia, eu coloco sempre aquelas práticas também. E aí eu vou dividindo dessa forma, porque aí não deixa tudo amaranhado, bagunçado, fica tudo sequenciado e mais fácil de eu me equilibrar. Outro ponto também que vai te ajudar demais na questão de montar uma rotina que vai funcionar bem é você se situar na sua realidade. E quando eu falo se situar na sua realidade, é fincar os pés no chão. Porque muitas das vezes a gente quer montar uma rotina com trilhões, zilhões de tarefas, com muita coisa, sendo que na verdade a gente não consegue fazer tudo aquilo. Então a gente precisa ter os pés fincados na realidade, no momento presente. Se eu sei que eu fico sozinho com os meus filhos, que eu preciso cuidar deles, cuidar das outras demandas, que eu não tenho tanta facilidade, não tenho tanta ajuda, não tenho muitas coisas que vão facilitar a minha rotina, eu preciso colocar ali tarefas que eu realmente sei que eu vou conseguir fazer. Então não adianta eu colocar na minha manhã
30 tarefas se eu sei que eu só vou conseguir fazer 5 ou 10? Eu preciso ter os pés fincados nessa realidade, porque senão, se eu vou fazendo assim, né, um monte de tarefas, um monte de coisas e no final do dia eu não consigo fazer nem 10% daquilo, eu vou me frustrar, eu vou ficar chateada, eu vou ficar decepcionada e no outro dia eu não vou conseguir fazer nada de novo, porque eu não estou com os meus pés fincados naquilo que é a minha possibilidade. Então, quando você for montar a sua rotina, pense em coisas que realmente são possíveis de você fazer. Para de querer enfiar coisa que você não consegue ainda. Vai fazendo o básico. Começa montando com aquilo que você sabe que consegue fazer. E quando eu digo que você sabe que você consegue fazer, você também precisa ter um ponto de atenção. Não é que eu vou colocar, então as únicas coisas que eu vou colocar na minha rotina é acordar, comer, dormir. Não, né, gente? A gente também precisa ter um olhar mais além. Precisa também sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Então, eu vou pensar, tá, quais coisas eu consigo fazer, me esforçando um pouquinho mais, que eu consigo me doar mais, consigo fazer aquilo com mais certeza, mas sem ficar neurótica, né? Sem sair totalmente do meu contexto de vida. Então você anota essas tarefas com base nisso, né? E eu acho que a princípio seriam essas as dicas que eu teria para dar para que vocês possam fazer essa rotina. E todos os dias também, né, só para finalizar, todos os dias também antes de dormir, fazer esse balanço do teu dia mesmo. É como se fosse um exame de consciência da tua rotina, né? Tem um exame de consciência ali da tua vida espiritual, da tua vida como um todo, mas tem um exame de consciência da tua rotina, onde você vai sentar para analisar o seu dia e ver, poxa vida, isso aqui eu não fiz porque realmente não deu, porque eu não foi possível, porque houve outras circunstâncias que fizeram com que essa tarefa aqui fosse pulada e eu tivesse que fazer outra mais urgente, ou eu não fiz porque eu me acomodei, porque eu me acovardei, porque eu preferi ficar ali na preguiça, na minha zona de conforto. Então é legal que todos os dias antes de dormir a gente sempre faça esse balanço do nosso dia. E aí, analisando isso, a gente consegue já pensar no dia seguinte, colocando as tarefas que não foram feitas, né, as que ficaram pendentes para serem feitas no dia seguinte, mas também pensar no que melhorar diante delas, né? Então eu vou conseguir pensar nessas tarefas, mas colocando elas talvez já mudando os horários, mudando ali as circunstâncias, a forma como eu pensei em fazer, para que aquilo realmente não fique mais só no papel, mas que eu consiga executar naquele dia, né? E é isso, gente. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo o teu like, né? Comenta aqui embaixo também perguntas, deixem perguntas sobre rotina, sobre dia a dia, sobre organização, sobre essas coisas para que eu traga para vocês. Eu quero trazer para vocês só um vídeo de respondendo perguntinhas sobre rotina, organização, dia a dia, coisas desse tipo, tá? Então comentem aqui embaixo bastante as dúvidas de vocês para que eu possa responder nesse vídeo. E é isso, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.